Queridos irmãos e irmãs da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, muita paz com Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste momento, nós rememoramos duas datas significativas para o movimento espírita. Os 71 anos de início de criação do Dia do Jovem Espírita Brasileiro, como consequência do Pacto Áureo de unificação do movimento espírita nacional aos 5 de outubro de 1949, nós tivemos os jovens espíritas igualmente seguindo esse mesmo procedimento de união e de unificação do movimento espírita juvenil. Estamos então no dia 13 de novembro de 1949, iniciando uma data extremamente relevante para o movimento espírita juvenil, que é o Dia do Jovem Espírita Brasileiro. Igualmente, queridos irmãos, teceremos algumas considerações em torno dos 69 anos do primeiro Departamento de Juventude da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, fundado aos 11 de novembro de 1951. Vale destacar que a atuação dos jovens vinculados ao Espiritismo no Rio Grande do Norte é do século XIX. No dia 1º de setembro de 1875, um grupo de jovens fundou o jornal O Espírita, de circulação quinzenal, sob a responsabilidade do jovem Manuel Gomes. Isso é relevante, meus queridos irmãos, pois o Espiritismo no século XIX, ele já começava a dar os seus primeiros frutos dentro da semeadura da doutrina espírita. Destacamos, no entanto, que o primeiro grupo de jovens de Natal é de 1946, a Juventude Espírita de Natal, fundada aos 8 de novembro de 1946, fundada por alunos do professor Leopoldo Machado, que passavam pela cidade e, nesse íntere, jovens reunidos com discípulos de Leopoldo Machado resolveram fundar esta juventude que teve toda uma dinâmica ainda no contexto de 1946 e nos anos seguintes. Várias mocidades, meus queridos irmãos, foram fundadas nesse contexto de 1949, como a Mocidade Martins de Arruda, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a União das Mocidades Espíritas Norte Rio Grandense, a atual Sociedade Espírita de Cultura e Assistência. E dentro desse contexto nós podemos perceber que os jovens já reunidos e unidos em torno da doutrina espírita acalentavam o grande objetivo da unificação do movimento espírita juvenil no Rio Grande do Norte. Daí as nossas comemorações em torno dos 71 anos do jovem espírita e do dia comemorativo do jovem espírita brasileiro. Destacamos que, em março de 1951, os estatutos da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, adequando-se às deliberações nacionais, institui oficialmente o Departamento de Juventude da FERN, e esse departamento igualmente teve com ele, dentro da sua Constituição, a Comissão Central de Juventude, integrada por representantes das mocidades espíritas que se reuniam para estudar, para programar ações de unificação vinculadas ao movimento espírita juvenil e às casas espíritas existentes. As atas da Federação Espírita do Rio Grande do Norte relatam momentos assim preciosos, significativos da atuação dos jovens espíritas em nosso estado. Destacamos, dentro do contexto da primeira Juventude Espírita de Natal,
que é a de 1946, né? Alguns irmãos muito dedicados que constituíram ou que fizeram parte desta primeira mocidade. Podemos então destacar como o primeiro dirigente da Mocidade Espírita de Natal, o jovem Alarico João de Souza, contando com a participação ativa dos jovens espíritas Sônia Trindade de Araújo, Leocádio Trindade de Araújo, Lenício Trindade de Araújo, filhos do segundo presidente da FERN, Sebastião Félix de Araújo. Essa mocidade contou também com os jovens Ismael Ramos das Neves, José Roque Martins e Silva, Joaquim Alves de Albuquerque, Joaquim Grilo Júnior, Manuel da Silva Chaves, Ivone Emerenciano de Figueiredo, Alzeni Pinheiro e outros jovens foram escolhidos como orientadores dessa organização de jovens a senhora Alcídia Regalado Moreira Dias e o nosso dedicado irmão Felipe Soares de Belo. Destacamos, meus queridos irmãos, que os jovens de Natal, nesse contexto, né, que vai de 1949 a 1951, participaram de congressos espíritas realizados no Nordeste. Nós tivemos o 4º Congresso Espírita Nordestino, que foi de 30 de setembro a 3 de outubro, com a presença maciça de jovens espíritas que estiveram reunidos em Natal. 4º Congresso Espírita Nordestino. Também tivemos o 5º Congresso Espírita Nordestino na cidade de Sergipe, com a participação de jovens espíritas da nossa capital. Os jovens, eles já desde cedo se envolviam com as programações das casas espíritas, especialmente as atividades vinculadas à exposição doutrinária, bem como as atividades de visitas assistenciais. Desenvolviam programas intensivos de visitas, de intercâmbio entre as mocidades espíritas, e isto fortaleceu muito a união, a unificação do movimento espírita nascente na nossa cidade do Natal. É importante destacar, meus queridos irmãos, que igualmente a partir de 1966, os jovens passaram a se reunir anualmente com a confraternização de mocidades espíritas de Natal, a COMEN, a partir de 1966 até os anos de 1974, quando nós tivemos a transformação da confraternização de mocidades espíritas de Natal no que hoje nós chamamos CONFERN, Confraternização dos Espíritas do Rio Grande do Norte. Algumas atas da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, do seu Departamento de Juventude, registram, por exemplo, que em 1958 foi nomeada diretora do Departamento de Juventude a nossa irmã muito dedicada, que integrou com a equipe os trabalhos do Departamento de Juventude, Débora Pereira da Silva, que foi escolhida em 15 de janeiro de 1958. No entanto, meus queridos irmãos, de 1951 a 57, a dedicada irmã Maria Dagmar Falcão de Melo esteve com a diretoria da Federação diretamente envolvida com os assuntos da dinamização das mocidades existentes. O Departamento de Juventude ele passou por etapas de reorganização na sua história. E em 26 de abril de 1858, como dissemos, foi instituída uma comissão de trabalhos formada pela diretora Débora Pereira da Silva, tendo também alguns jovens, Damião Barbosa dos Santos, João Francisco da Cruz,
Celeste Amorim Silva, Paulo Rodrigues Rosa, Beatriz Ferreira, Eliane Ferreira, Ivone Alves do Nascimento, Terezinha Ramos das Neves, irmã de Ismael Ramos das Neves, e Maria de Lourdes do Nascimento. Isso é muito importante para nós percebermos que a atuação dos jovens e de suas mocidades foi algo concreto que se desenvolveu a partir da fundação do Departamento de Juventude e que chega até os nossos dias. Podemos destacar a participação do Departamento de Juventude no primeiro curso intensivo de orientadores espíritas da infância em Pernambuco, com a participação da querida amiga Alba Tavares de Oliveira e Glícia Ramos. Também tivemos em Natal a presença da equipe constituída por Cecília Rocha, Carlito Brito e Solange Moacir, desenvolvendo ações para a dinamização do trabalho junto à criança e o jovem. Isso é importante porque faz parte de toda uma formação conduzida pela nossa irmã Cecília Rocha, que viajava pelo Brasil inteiro no trabalho da disseminação da atividade evangelizadora junto às novas gerações. Também o Departamento de Juventude esteve presente na primeira confraternização de juventude do Brasil, em Marília, São Paulo. As semanas de moços espíritas, elas também foram momentos riquíssimos, bem como as reuniões que eram realizadas a cada mês, tanto na Ferne quanto nas casas espíritas, envolvendo as mocidades, intercâmbios, encontros confraternativos, almoços, tudo isso, meus queridos irmãos, dentro dos estudos que se associavam à atividade confraternativa, à atividade assistencial, aos programas radiofônicos, às semanas espíritas que eram desenvolvidas na cidade, notadamente nas comemorações do Livro dos Espíritos de 18 de abril, bem como do nascimento de Allan Kardec, aos 3 de outubro. Destacamos, como já falamos, a realização das confraternizações de mocidades espíritas de Natal, que se constituíram em momentos de muito fortalecimento para as mocidades e para os jovens que as integravam. Por isso, vale destacar o que o nosso querido irmão Cassimiro Cunha, homenageando a juventude espírita, ele nos fala exatamente sobre a importância da manutenção dos trabalhos desenvolvidos com a juventude espírita, numa mensagem belíssima que ele intitulou Mocidade Espiritista. Mocidade Espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Queridos irmãos, o trabalho que envolve a juventude espírita é um trabalho de semeadura em nome da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Destacamos notadamente, meus irmãos, as semanas de moços espíritas, como jovens começaram a participar dos programas de evangelização, especialmente na Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Já nos anos 70, a retomada da evangelização infantil, já no período da construção da nova sede da Rodrigues Alves, nos anos 67 até os anos 76, mas a retomada das atividades de evangelização da criança, principalmente sob a coordenação do Departamento de Juventude, 14 de abril de 1973,
iniciamos uma nova fase do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Juventude da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Isso é extraordinário. Então, os jovens já participando das atividades, das palestras públicas da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, bem como conduzindo as atividades de evangelização da infância. Atividades essas muito prazerosas, onde a equipe dedicada, como a nossa irmã Ceres Ramos de Freitas, Ivoneide Silva, a nossa irmã Márcia Trece, nossa irmã Gorete Pereira, e nós mesmos participamos dessa etapa de evangelização, ou seja, era o jovem já integrado às ações da casa espírita, o jovem já evangelizando as próprias crianças. E à noite, na federação, a realização da reunião da Mocidade Espírita Martins de Arruda, uma mocidade que nos deu muita alegria, muita satisfação. Nessa mocidade, nós começávamos a exercitar a exposição doutrinária, os comentários, a condução dos estudos, para posteriormente chegarmos às palestras públicas. Na administração da nossa irmã Dagmar Melo, nós tivemos um grande incentivo, a participação da juventude espírita nas palestras da FERNE. Igualmente, muitos jovens espíritas se tornaram associados, sócios da federação. Havia todo um cuidado da diretoria da FERNE para que os jovens se integrassem no trabalho da evangelização. Daí a importância de valorizarmos nos dias atuais a dinâmica que é realizada e conduzida agora já pela área da infância e da juventude, pois o Departamento de Juventude da FERNE, ele passou, como dissemos, por diversas etapas. E dentro dessas etapas, nós tivemos a participação de dedicados colaboradores, dedicadas irmãs, como Maria Dagmar Falcão de Melo, Maria Nessi de Souza, Alba Tavares de Oliveira, Glícia Ramos, Joana Darque Soares Aguiar, Jandira Silva, Ivoneide Ramos, Ceres da Silva Ramos, todas essas naquelas etapas que vão até 1977 e posteriormente também assumindo a direção do Departamento de Infância e Juventude, agora já reestruturado, não apenas como Departamento de Juventude, mas como de Infância e Juventude, diretoras como a nossa irmã Sandra Maria Borba Pereira, a nossa irmã Nilda Cardoso, Francisca Araújo, Rejane Bruno, Maria Jucione da Silva, e a partir de 2018, com a nova reorganização do departamento, já agora transformado em área de infância e juventude, sob a coordenação, sob a direção da dedicada irmã Cláudia Farache. Então é muito importante, meus irmãos, que cada um de nós, seja como dirigentes das casas espíritas, sejam como os trabalhadores das diversas áreas da casa espírita, nós possamos cada vez mais valorizar o trabalho da evangelização da infância e da juventude, para que a casa espírita, adequando-se às suas verdadeiras necessidades, ela possa construir o seu futuro com base no presente. Isto só pode ser feito se nós valorizarmos o trabalho da evangelização, a formação da criança, a formação do jovem, a integração do jovem na casa espírita, e como nós vimos dentro do histórico da Federação Espírita do Rio Grande do Norte,
esse protagonismo juvenil, ele já vem sendo desenvolvido desde a antiga mocidade Martins de Arruda, já nos anos de 1949. Por isso, queridos irmãos, lembrar que por esse departamento passaram muitos trabalhadores e como fizemos a referência desses irmãos e dessas irmãs que se dedicaram intensivamente para manter a dinâmica e a organização desse departamento, atualmente área de infância e juventude. Página juvenil, nosso querido Cassimiro Cunha, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos brinda com esta página que ele intitula Página Juvenil. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual, marginando-nos a estrada de fé risonha e segura, há corações afagados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores de doce deslumbramento, há soluços desvairados de angústia e de sofrimento. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguarda-nos vigilantes para a glória do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a bênção que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lida em favor de todos, teremos a vida eterna. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Nesse momento que nós vivenciamos de profundas transformações, não é? Em que a Terra recepciona, não é? Atualmente a quinta ou a sexta geração de profitentes do Espiritismo, composta de número maior de criaturas que receberão a responsabilidade espírita pela segunda vez, nós somos convidados, irmãos queridos, a colaborarmos no grande esforço da juventude espírita no estado do Rio Grande do Norte. O querido amigo e benfeitor Carlos Lomba, que foi um dedicado evangelizador na Federação Espírita Brasileira, ele nos diz pela mediunidade de Maria Cecília Paiva, numa mensagem que ele intitula Evangelização em Marcha, ele nos fala da responsabilidade que a casa espírita, o movimento espírita, todos nós temos na formação das novas gerações. E como ele nos diz, assim, meus irmãos, estamos convidados a integrar as fileiras dos que vão semear para o mundo de amanhã, dos que irão construir seguramente o porvir. É ensejo que o divino amigo Jesus oferece aos corações de boa vontade. E ele nos conclama: arregimentai-vos, pois, nas fileiras de Ismael, procurai o vosso lugar nas tarefas de evangelização, vibrai em benefício do êxito
da campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. Recordemos que o futuro também nos aguarda. Preparemo-nos hoje, construindo o amanhã. Oremos, vibremos trabalhando. Crianças e jovens, pede-nos amparo e orientação. O mundo carece de amor e paz. Não cruzemos os braços, indiferentes à dor que campeia, aos vícios que progridem nos seus ninhos de lama. Defendamos com a educação evangélica, à luz da doutrina espírita, o nosso patrimônio espiritual. Ou seja, espíritos como Carlos Lomba, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Alba Tavares de Oliveira, Abdias Antônio de Oliveira e tantos espíritos trabalharam e trabalham para que os jovens estejam onde estiverem e, notadamente, nas nossas casas espíritas, eles possam receber de nós todos a orientação clara, as luzes que a doutrina espírita nos oferece, a fim de que possam atuar de forma segura dentro das bases que a doutrina espírita ela nos oferece na construção de um mundo melhor. Dessa forma, queridos amigos e irmãos, integrantes da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, integrantes das suas atividades que envolvem a criança e o jovem que reclamam direção no bem, continuemos o nosso esforço de colaborar com Jesus, certos de que essa sementeira luminosa, ela proporcionará muitos frutos de orientação, de encaminhamentos, pois nesses últimos 40 anos nós acompanhamos as atividades que se desenvolvem pela nossa Casa Federativa na dinâmica das suas ações, junto à criança, junto à juventude, junto à integração desse jovem nas atividades da doutrina, e temos esperanças de que essa atuação ela prossegue valorosa sob a direção cuidada atualmente da área da infância e da juventude, no aspecto da coordenação do movimento espírita juvenil, igualmente articulado com a área da infância e da juventude. Na dimensão ou no âmbito interno da FERNE, nós temos os ciclos de evangelização, a partir do maternal, crianças a partir de 3 anos de idade, até jovens na idade de 22, 23, 24 ou 25 anos, participando dos nossos estudos, se integrando nas suas atividades e dando o testemunho de que podem, sob a orientação dos mais experientes, desenvolverem na doutrina espírita, no movimento espírita, ações significativas na vivência do Espiritismo. Saudamos então os nossos jovens espíritas do Rio Grande do Norte, nessa data comemorativa de 13 de novembro de 2020, retomando a ideia de que investir na formação do jovem é preparar, de fato, um futuro para nós mesmos, integrados nas ações que a doutrina espírita nos oferece. Nosso abraço fraterno a todos os amigos queridos, evangelizadores, que ao longo desse tempo também tanto realizaram para que, como orientadores de mocidades ou juventudes, pudéssemos ter
uma ação segura na formação das novas gerações. 69 anos do primeiro departamento de juventude da FERNE. Trabalho de luz, trabalho que requisitou muito esforço dos pioneiros e que para nós são exemplos para seguirmos com eles, devotados, operosos, vigilantes, prudentes no cultivo dessa seara de luz. Que Deus então abençoe os que integraram e integram o Departamento de Juventude da FERNE, hoje área da infância e da juventude da nossa Federativa Estadual. Um abraço a todos e que Jesus, nosso Mestre e Senhor, continue nos amparando, nos inspirando e mantendo o trabalho da evangelização das novas gerações sob a sua guarda, sob a sua proteção. Muita paz, muito fortalecimento para todos os que fazemos o movimento espírita e o movimento espírita juvenil nas terras potiguares. Muita paz e muito progresso com o nosso Mestre e Senhor Jesus.